Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui na noite de hoje, trazendo as reflexões da doutrina espírita, compartilhando um pouco daquilo que estudamos, que lemos, e que Jesus nos ampare, para que possa permanecer no coração de cada um que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, um pouquinho daquilo que nós queremos compartilhar. Então, nossa temática de hoje, onde encontrar a saúde espiritual. Um tema bastante apropriado para os dias de hoje. Mas, na verdade, este tema ele vai começar efetivamente pela preocupação que nós devemos ter com a saúde. Porque muitos de nós não nos preocupamos. Vivemos todo dia e vamos, levantamos, trabalhamos, realizamos nossas atividades, enfim. Mas, às vezes, nós recebemos algumas notícias quando vamos cuidar deste corpo, né? Que as coisas não estão tão bem assim. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para refletirmos não apenas na saúde espiritual, porque, na verdade, a saúde, o nosso corpo reflete o espírito. Então, se nós encontrarmos a saúde espiritual, teremos sim um corpo saudável, na medida do possível, é claro, porque todos nós trazemos em nós também algumas questões que vamos precisar reparar, precisar trazer, que vem reflexo de existências anteriores. Mas é importante, e a doutrina espírita nos traz, como em todos os assuntos e temáticas da vida, ela nos convida a cuidar do corpo e do espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma reflexão do Espírito Protetor José, que nos traz uma reflexão importante, no sentido de que muitas vezes nós somos extremistas, ou nós somos 8 ou somos 80, não é assim? Ou a gente cuida muito do corpo, ou a gente não cuida do corpo. Nós ficamos, às vezes, nessas duas pontas. E a doutrina espírita vai nos trazer a importância do corpo para a presente existência. Mas José vai dizer assim, que dois sistemas se defrontam. A dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, quer dizer, não tem importância nenhuma o corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Veja como nós somos extremistas, ou cuidamos muito ou não cuidamos nada. Então, ele vai dizer, onde então a ciência de viver? Como é que a gente vai fazer? E aí, nós temos um momento de reflexão que diz assim, amais, pois, vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades da própria natureza indica, que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Então, nós precisamos perceber a importância do corpo físico como instrumento que nós vamos ter para materializar as nossas ações na presente existência. Perceber a importância do corpo físico, o quanto nós podemos torná-lo o mais saudável possível para que ele possa concretizar as ações que veio realizar. Então, hoje, quando nós vamos trazer essas questões, nós também vamos compartilhar com os irmãos estudos que nós fizemos a respeito da medicina do amanhã, que é, na verdade, um livro de um médico gaúcho, onde ele vai nos trazer alguns apontamentos importantes. E todos nós sabemos, né, que quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente começa a ler esses livros de medicina, de cuidados, fazer exames com mais frequência, né? Isso é natural. E buscando essas informações, nós gostaríamos de trazer algo que o Dr. Pedro vai trazer no seu livro, que nós recomendamos, sim, a leitura para aprendermos a cuidar um pouco mais do nosso corpo, mas também perceber a profundidade do que ele vai nos trazer nas reflexões
que também nós vamos perceber que tem muito a ver com os ensinamentos da doutrina. E ele vai nos dizer, e ele traz uma técnica que ele chama de MAP, M-A-P, que na verdade em inglês quer dizer mapa. E ele vai dizer que para que nós tenhamos e sejamos pessoas saudáveis, nós precisamos de movimento, alimento e pensamento. Cuidar e fazermos movimentos, nos alimentarmos adequadamente, mas cuidarmos do pensamento. Vejamos a importância de nós buscarmos esta análise do que ele traz. Porque a doutrina espírita, ela vai nos falar de movimento. E ela vai nos dizer que nós necessitamos nos movimentar em direção ao progresso que a todos nós, por todos nós, precisa ser buscado. Nós encarnamos com a finalidade do progresso, de nos melhorarmos. E para isso nós necessitamos de movimento. Mas aqui, quando ele fala o movimento do corpo, nós precisamos refletir como nós nos movimentamos. Quais são os nossos hábitos de movimento? Como que nós vivemos o nosso dia a dia? E isto vai, ao longo prazo, nos trazer as respostas que o corpo físico vai nos dando. E ele vai nos dizer, e aquelas pessoas que têm, né, os relógios ou algum aplicativo que faz a contagem de passos, né? E ele vai dizer que, por exemplo, uma pessoa que caminha menos de 5.000, até 5.000 passos, é uma pessoa sedentária. E às vezes a gente não dá 5.000 passos num dia, se a gente analisar, né? A gente não dá. Porque às vezes nós estamos, né, nos movimentamos, mas não 5.000 passos. E ele vai trazendo uma tabela proporcional, e ele diz que nós somos super bem nas nossas questões quando nós conseguirmos dar mais de 12.500 passos. Eu digo, Jesus Cristo, só quando a gente vai em Campo Bom, graças a Deus, tem uma excelente ciclovia, e aí a gente até consegue bater, esporadicamente isso, né? Mas vejamos que nós, a maioria de nós, às vezes ficamos no sedentarismo. E claro que no livro ele dá dicas de como a gente pode, né, quem trabalha em locais que tem escadas, subir escadas, andar mais, procurar se movimentar mais, enfim, é bem interessante. Mas aqui nós queremos trazer esta questão, é movimento do corpo e movimento da alma. Nós precisamos movimentar, e como é que nós movimentamos a alma? Como é que nós fazemos isso? Através de muitas coisas, como, por exemplo, estudos, meditação, trabalho no bem, o nosso trabalho cotidianamente, a oração, a busca frequente de ambientes bons, que vai auxiliar no terceiro item, que é o pensamento, e a nossa questão da alimentação. Cada um de nós pode ter e buscar o tipo de alimentação que considere mais adequada. Existem vários tipos. Hoje a gente observa, até mesmo pela mídia, vários tipos de alimentação. E tem modinhas que existem às vezes, né? E nós temos que procurar um profissional que possa nos auxiliar nisso, para que nós possamos perceber o que nós precisamos de alimentação. Porque, meus irmãos, eu fiquei muito estarrecida há um tempo atrás, porque eu não me dava conta dessas estatísticas. E vocês pasmem, porque eu pasmei à época, e continuo essas estatísticas. Morrem mais pessoas que comem demais, em consequência disto, e inadequado, do que pessoas com fome. E para mim parecia isso, não, como assim? Porque as pessoas que se alimentam inadequadamente adquirem tantas patologias que elas desencarnam mais, em maior número, do que as pessoas que passam fome. E a gente observa, e nós vemos os documentários, os pedidos, as ajudas, de quantas pessoas passam fome. São muitas, são milhares. E aí nós ficamos imaginando como nós estamos nos alimentando, o corpo e o espírito. Joana de Anjos diz que nós precisamos nutrir nossa alma, que nós precisamos viver com intensidade cada momento. Vamos supor que muitos de nós, que às vezes estamos como agora, assistindo uma palestra, ou às vezes nos concentrando em determinadas coisas, nós estamos ali
fisicamente, mas nós não estamos nos nutrindo, porque o nosso pensamento, a nossa ação enquanto espírito não está focado naquilo que a gente está ouvindo. Então, não faz sentido, não nutre a nossa alma. E nós passamos muito tempo sem aprender a nutrir nossa alma. Quantas horas e quantos momentos nós passamos muitas vezes com a tecnologia e ela não nos traz absolutamente nada que possa nutrir a nossa alma. Apenas ficamos informados, às vezes, de algumas coisas, outras vezes de coisas que não são tão úteis para todos nós, mas permanecemos por horas, muitas vezes. Então, como nós nos alimentamos física e espiritualmente? Qual tem sido a nossa alimentação? E o terceiro ponto da reflexão é o P, que é o pensamento. E para nós, na doutrina espírita, é fundamental percebermos a importância do pensamento. Porque a nossa saúde ou as nossas doenças nascem do nosso pensamento. O que nós nutrimos no dia a dia? Joana vai dizer assim no livro Momentos de Consciência e Saúde. Conforme se pensa, assim se procede. E como tem sido o nosso pensamento? E aí Joana vai trazer para nós um artigo que se chama Saúde e Bem-Estar. E ela vai nos dizer que nós precisamos de um planejamento. Nós precisamos planejar como nós queremos estar física, psicologicamente, espiritualmente daqui a algum tempo. Porque nós não podemos esperar a doença bater para que nós possamos refletir, estar já refletindo em nosso corpo para nos darmos conta de hábitos que precisam ser mudados. Porque os hábitos são tudo aquilo que nós repetimos com tanta frequência, né? Ações que elas se tornam hábitos. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu detestava, quase detestava, ainda não é assim como eu amo, né? Mas não podia ouvir falar na tal de academia. Até que os exames da gente, quando a gente vai ver, diz assim, senhora precisa, e a senhora está com pressão alta. E aí a gente tem que tomar uma atitude. E eu não, quando a gente fala em saúde, a gente fala de forma preventiva, para que nós não precisemos que os nossos exames nos digam, olha aqui, ó, tu precisa te mexer. Então, claro que nós mudamos o contexto, mudamos. Se vocês me perguntarem, você tem pressão alta hoje? Não. Né? Mas teve que ter uma mudança de hábitos, mudança de comportamento. E é isso que nós precisamos entender, que nós, em determinados momentos, vamos precisar mudar. É agradável? Nem tudo. Quantos alimentos a gente come que a gente diz assim, bah, mas isso aqui não é bem o que eu queria estar comendo. Queria estar comendo assim, né, uma comida bem diferente. Mas é o que a gente precisa. Porque nós precisamos buscar a nossa saúde. Então, nós precisamos encontrar em nós os pontos que vão nos auxiliar à saúde para que nós possamos refletir no corpo, ser uma pessoa saudável. E aí, Joana vai dizer que o nosso planejamento, ele precisa ter metas. E em determinados momentos, nós precisamos revisar esses planejamentos. E aqui não estou falando só nas questões de saúde, mas nas nossas questões profissionais, nas nossas questões afetivas. Como assim planejar questões afetivas? Sim, porque se eu quero ser alguém que muda, que melhora, o que eu preciso mudar? Eu tenho que ter planejamento. Porque senão nós ficamos à deriva, sem saber para que lado nós vamos. O que eu preciso mudar? Geralmente, fim do ano, a gente faz algumas análises mais profundas e traça algumas metas. Sem planejamento, nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós queremos adquirir um bem material, nós precisamos ter um planejamento para que isso aconteça. Seja da forma que nós vamos adquirir, ele precisa ser planejado, porque se ele não for, nós vamos levar muito mais tempo. E às vezes tem que parar e recalcular e reorganizar. Então, Joana vai dizer assim, que o planejamento de qualquer projeto, ele responde pela qualidade da futura realização. Nosso país, ele está envelhecendo.
E como nós estamos nos preparando para ficarmos fisicamente envelhecidos? Qual tem sido as nossas perspectivas em relação a isso? Temos que ter uma previsão, nós precisamos de detalhes, nós precisamos de nos prepararmos e executar isso tudo, para que isso tenha sucesso. Ou a gente vai deixar para pensar quando as coisas estiverem batendo na porta e a gente vai correr e as coisas vão ficar mais difíceis. Então, cada um de nós precisa cuidar do hoje para que logo ali na frente estejamos melhores. Joana de Ângeles vai dizer que nós nos tornamos o que pensamos e, além de tudo, que cada um de nós sustenta mentalmente e desenvolve até a sua fixação. Então, vejamos bem, o que nós pensamos hoje sobre isso? Sobre esses assuntos, sobre essas questões de estamos na vida física hoje, e amanhã se não estivermos? O que aconteceria conosco se alguém chegasse e dissesse amanhã você retorna à pátria espiritual? Porque o planejamento não é só para termos saúde física, é saúde espiritual. E aí a gente depende muito do nosso pensamento. Nós sabemos o tipo de pensamento que vibra em nós com maior parte? Joana vai dizer que as recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes, de onde ressumam como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadoras, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que se lhes permite vitimar. Olha quanta coisa a Joana falou das nossas recordações desagradáveis. Quantas vezes nós ficamos lembrando essas recordações desagradáveis, contando e recontando e vibrando naquela situação com muita intensidade. Pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes de ontem. E quantas vezes alguns de nós, na própria infância, ouviu frases deprimentes? Tu é isso, tu é aquilo, tu não vai fazer. E a gente guardou. E ficou com elas, aceitou ficar com elas. Ressentimentos que a gente fica, iras conservadoras. E, gente, depreciação de si mesmo. Nós precisamos buscar o auto-amor. Hoje nós somos o melhor que nós podemos ser. E vamos nos melhorarmos a cada dia. E a doutrina espírita é uma imensa ferramenta para que nós possamos buscar tudo isso. Mas não deixar com que todas essas situações nos vitimem, nos tornem pessoas difíceis muitas vezes. Há um grande amigo nosso que diz assim, né, que toda família tem alguém que é desafiador, muito desafiador. Né, nos tira assim, nos deixa fora, entre aspas, né, fora assim. Aí ele disse assim, mas se você não achou ninguém agora, cuidado, esse alguém pode ser você. Então, que a gente perceba assim, como que nós somos? Será que nós não somos o desafio da nossa família? Enfim. E, gente, qual a causa das enfermidades? Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que a raiz de toda enfermidade, o problema é o próprio doente, que se torna predisposto à instalação dos distúrbios na saúde. Nós somos a causa das nossas enfermidades. Claro, e aqui nós vamos trazer, tem algumas enfermidades que nós vamos passar por elas independente do nosso comportamento, né, a nossa atitude nessa existência. Porque elas são da nossa lei de causa e efeito. E nós vamos precisar passar por elas para o nosso aprendizado. Mas estamos falando daquilo do nosso não cuidado, daquele do dia a dia que nós nos permitimos cometer excessos, fazer equívocos com o pensamento, com a alimentação, com tudo isso que nós já falamos. E isso vai nos trazer
determinados momentos que não estavam, entre aspas, previstos na nossa caminhada. Mas nós acabamos juntando mais isso do que a gente já traz conosco. E nós gostaríamos de trazer uma passagem que é de Jesus, o cego de Betsaida. E quando Jesus ele estava chegando em Betsaida, trouxeram a ele, ao seu encontro, um cego. No Evangelho só se chama o cego de Betsaida. Rogaram a ele, então, que Jesus pudesse curar, tocar ele. Jesus, o que faz? Pega aquele cego pela mão e o tira fora da aldeia. Aí o que ele faz? Ele pega a terra, cospe nas mãos e coloca nos olhos daquele homem. Na primeira vez que ele faz isso, ele disse, o que você está vendo? Ele disse, eu vejo o homem como vejam árvores que andam. É a única cura que eu lembre que no Evangelho está narrado por 2 vezes, que Jesus faz 2 procedimentos. E Jesus, então, tornou a pôr a mão em seus olhos e ele disse, então, olhando firmemente, que ficou restabelecido, que ele estava enxergando. O que Jesus diz para aquele cego de Betsaida? Olhou para todos e ele então disse assim, mandou ele, vá para casa, mas não entre na aldeia. A casa do cego era onde? Na aldeia. Como que ele ia para casa e não ia entrar na aldeia? De que aldeia Jesus estava falando para que aquele cego pudesse manter-se agora clarividente? A aldeia dos seus pensamentos. Nós precisamos não retornar àqueles pensamentos que nos deixam cegos. Nós precisamos aprender a enxergar as coisas à luz da razão e modificar os nossos pensamentos, aqueles que nos depreciam, que chegam até nós de forma equivocada muitas vezes. Onde é que os espíritos interferem em nós? Os espíritos interferem na nossa vida, sim ou não? Questão que a gente sabe de cor, né? Eu sei de cor essa questão, deve todo mundo quase saber de cor. 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos. Muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, se a minha aldeia estiver bem, quer dizer, a minha casa mental estiver bem, estes pensamentos não ganharão sustentação. Não entrarão na minha casa mental, porque serão refutados. Então, é necessário que nós possamos perceber os nossos pensamentos. Quando estamos aborrecidos com alguém, qualquer situação, mesmo que seja pequena, enfim, o que acontece? A gente, tá, tudo bem, passou, a gente fica o dia inteiro pensando naquilo que aconteceu. E às vezes ensaiando o que dizer quando encontrar a pessoa, vai dizer que não é. Quando eu encontrar, vou dizer isso, eu me esqueci de dizer tal coisa, quando eu já disse um pouco. Nós permitimos que a nossa aldeia nos segue. E às vezes não é tudo aquilo que a gente pensou. E às vezes a intenção da pessoa nem era aquela. Porque aí nós vamos ver que, na verdade, as medidas profiláticas para termos saúde, Jesus nos ensinou no seu Evangelho. E ele ensinou 2 coisas que são fundamentais para que nós possamos ter saúde, e a profilaxia e a terapêutica para todos nós, que é o perdão e o auto-perdão. Gente, eu assisti um vídeo essa semana na minha rede social, que eu digo que Deus é muito bom na minha rede social, porque ele me dá cada vídeo. No Instagram tem coisas lindas. E quem não sabe, algumas pessoas sabem que eu gosto muito, estudo muito a área de inclusão. E por isso vem muita coisa para mim, porque eu acompanho, estudo, enfim. E essa semana chegou um vídeo de uma menina, de uma jovem,
E diz assim, talvez alguém de vocês possam ter visto, que eles foram muito mal atendidos em um local, pai e a filha, e a menina autista. E ele está gravando a conversa deles. E ela diz assim, mas pai, você não acha que essa pessoa poderia estar com algum problema? Por isso que ela nos atendeu mal? Tu não acha que ela poderia ter brigado com o namorado? E aí ela começou a dar hipóteses. Tem um problema com a família, de repente está com dor de cabeça. E ela começou a encher de justificativa para aquele mau atendimento. E ele, mas então você acha isso? Acho que é Giovana o nome dela, Giovana. E ela disse, sim. Afinal de contas, os filmes que a gente vê não nos ensinam que as pessoas são diferentes e que elas passam por problemas? Digo, meu Deus do céu. Quem tem transtorno, afinal de contas? É o autista ou somos nós? Porque nós assistimos muitos filmes com histórias reais, não assistimos? Eu adoro, principalmente, filmes que me tragam uma lição de vida. E a gente aprende, às vezes, com aquele filme que foi real, que é uma biografia de alguém que viveu, que passou por determinadas situações. Não. Nós assistimos, no meu caso, choro que nem uma doida, e vida que segue. Mas nós precisamos entender que sermos saudáveis é aprendermos a viver o Evangelho de Jesus. E o seu Evangelho fala de perdão e de auto-perdão. Porque se eu não me perdoar, eu não cumpro o primeiro mandamento. O maior mandamento, na verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, eu não cumpro este mandamento, meus irmãos. Eu preciso me amar. E às vezes a gente chega no espelho e diz, poxa vida, mas tu fez cacaca hoje. Não devia ter feito tal coisa. Mas que bom que eu já sei que eu fiz. É um passinho à frente, porque antigamente a gente nem fazia as coisas erradas e nem sabia que fazia. E a gente tem condições de correr, ir lá e corrigir. Dá um tempo, às vezes, que às vezes a gente precisa de um tempo para superar algumas situações e limpar o coração da gente com aquelas situações que aconteceram. Dá a oportunidade de perdoar. Mas, se nós perdoamos e quem a gente teve algum problema não quer nos perdoar, quem está livre? Somos nós. Então, é importante nós entendermos que a saúde, ela vem do perdão e do auto-perdão. E que bom que agora a gente já está pulando essa etapa, né? O livro Pensamento e Vida, que é do autor espiritual Emmanuel, através do Chico, se a gente ler o prefácio dessa obra, nós vamos ver que Emmanuel está na espiritualidade e nos conta que um amigo se aproxima dele e ele trabalhava e ele fazia como se fosse um cursinho preparatório para quem vai reencarnar. E ele trazia vários temas naquele cursinho. Tomara que eu tenha participado do cursinho de lá, porque o livro, pelo menos aqui, eu já estou. E aí, então, ele diz, aí esse espírito amigo diz, Emmanuel, nós gostaríamos de ir lá na Terra, quando a gente estiver lá, a gente ter algo que a gente pudesse lembrar dessas falas, dessas coisas que tu traz para nós. E então, Chico traz, Emmanuel traz pela psicografia do Chico, o livro Pensamento e Vida, que são 30 temáticas que nós deveríamos estudar. Todas as 30. E uma delas se chama enfermidades. Tem 30 temas, educação, família, enfim, que realmente ele chama de cartilha. E é a cartilha da vida mesmo. Porque são temáticas que nós precisamos aprender, como, por exemplo, o hábito. O que é o hábito? Como fazer a mudança dos nossos hábitos. Mas no texto Enfermidades vai dizer assim, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Olha como a gente se intoxica, né? Estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente,
sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. São coisas bem simples que o Emmanuel falou aqui, né? Melindres e desgostos, irritação e mágoa. E a mágoa é um lixo mental que a gente carrega com a gente. A pessoa magoada, a gente fica muito... É um lixo que não te larga, e você fica com ele segurando. Mas, em compensação, o Emmanuel dá a receitinha para a gente, né, melhorar as nossas questões. Guardemos assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva. Coisas fáceis, né, gente? Só isso, ó. Compreensão e paciência, bondade infatigável. Vocês viram que não é só bondade, né? E tolerância construtiva. Em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental, voltamos a mente de novo para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio das enfermidades. Então, vejamos se nós, como que estamos nesse sentido? Nós estamos cultivando as negatividades ou nós estamos buscando essas virtudes tão necessárias? Nós gostaríamos de trazer, porque muitas vezes nós já estamos com doenças instaladas em nós. E aí é tratamento e vida que segue, não é assim? Não vamos nos deitar para chorar e vamos trabalhar, fazer o que dá. E às vezes a gente observa que nós podemos, mesmo assim, ainda já doentes fisicamente, trabalhar no bem. Nós temos possibilidades. E às vezes nós ficamos pensando, mas como assim? Então nós queremos trazer um exemplo de quem já fez, com todas as impossibilidades possíveis. Não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Jerônimo Mendonça, cujo apelido é o Gigante Deitado. Se não ouviram falar, pesquisem a história de vida desse homem, porque nós traremos pequenas pinceladas. Jerônimo não nasceu espírita, nasceu de uma outra religião, um homem de 1,90 m, gostava muito e que gostaria de ter sido jogador de futebol. Até seus 18 anos, ele fisicamente normal, assim, sem nenhuma doença. E depois ele começou a ter umas questões físicas. E nesse momento, então, com 20 anos mais ou menos, ele começa a ficar paralisado. E ele se chamava de Tarzan. E um determinado dia ele está no centro espírita, porque através do desencarne da sua avó ele começa a buscar o espiritismo. Tem uma palestra do Nazareno Feitosa, que fala muito sobre a vida do Jerônimo, e tem várias coisas na internet para vocês pesquisarem. E nesse dia ele vai na casa espírita e a pessoa que está na casa espírita, mediunizado, diz para ele, fala para ele, que o Tarzan começaria agora a sua selva de sofrimento. E não foi outra que não isso. Ele ficou paralisado, tetraplégico, depois dos 55 anos ou algo parecido, ele ficou cego, e ele tinha uma cama ortopédica feita exclusivamente para ele, porque ela tinha um desenho, porque ele não podia ficar deitado como nós ficamos, assim, numa cama. E ele ainda tinha um peso de 30 quilos aqui em cima do peito, por causa do problema que ele tinha no coração. E aí vocês me perguntem, o que esse homem fez? O que ele fazia? Ele só tinha a voz em determinado momento. E ele andou por muitos lugares, com aquela cama, com seus amigos carregando ele. Ele fez muita palestra. E ele conta, ele era muito bem-humorado, extremamente bem-humorado. Alguém assim que fazia piada da sua desgraça, entre aspas. E ele dizia que chegou numa cidadezinha pequena e o
pessoal do Centro Espírita, que ele ia fazer palestra, disse assim, mas como é que nós vamos anunciar ele aqui para fazer a palestra, né? E ele diz que saíram com o megafone na cidade, venham para a palestra do aleijado, venham para a palestra do aleijado. A casa lotou, gente. Tinha gente até para fora, porque queriam ver o aleijado. E ele brincava com ele mesmo. Um determinado dia, ele vai no velório, no enterro de um amigo, e ele com a sua cama, seguindo atrás do corpo, e com os amigos carregando, que ele queria ir ao enterro, e aí passa um senhor e diz, olha, tem um defunto com caixão e o outro sem. E ele levava numa boa. Um dia a mãe dele disse, meu filho, tenho que ter um problema contigo, porque eu tenho 9 filhos, você é o caçula. Você é o único paralítico, e é o único que não para em casa. Tem que ter um problema com você, não é possível. E ele disse, mãe, eu sou paralítico do corpo, e não da alma. Então, meus irmãos, nós precisamos nos mexer. Se nós queremos ter saúde espiritual, precisamos nos mexer, mesmo que o corpo já não tenha mais saúde. Acho que vocês podem conhecer aqui na casa, as meninas conhecem o Velocino Camargo, né? Velocino Camargo, certa vez, nos disse, olha, teve uma época que eu não andava muito bem fisicamente, aí perguntava, Velocino, como é que tu tá? Ele disse, olha, eu tô bem, mas o meu corpo não tá a mesma coisa. Separemos as coisas. Tenhamos saúde espiritual. Que nós possamos viver todos os dias para valer a pena a nossa existência. Jerônimo gente, ele fazia atendimento fraterno. Eu acho que ele desencarnou em 86. Não vou ser bem precisa no ano. Vocês lembram daqueles telefones que a gente tinha, quem é um pouquinho mais velho que nem eu vai lembrar, né, do telefone comercial. Ele fazia atendimento fraterno por telefone. Ele fazia palestra. E ele fundou centros espíritas, porque não foi só um, e uma creche, uma escola, em Minas, que existe até hoje. E uma vez ele foi no show do Roberto Carlos, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. E ele conseguiu entrar no camarim do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos ajudou ele, com contribuição financeira, para iniciar a escola. Então, vejamos, nós temos que ser ativos do espírito. Não importa mais o que o nosso corpo nos limite, muitas vezes. E aí, questão 770 do Livro dos Espíritos diz que a melhor forma de expiação é fazer o bem. A questão 1000 do Livro dos Espíritos diz que o bem que se faz repara o mal. E a 643 vai nos dizer que não há quem não possa fazer o bem. E os espíritos vão dizer que só quem não pode fazer o bem é o egoísta, porque o egoísta não consegue olhar para mais ninguém, a não ser a si próprio. E então, meus irmãos, indo para o encerramento, porque eu falo pelos cotovelos, vocês já devem ter notado, né? Nós precisamos buscar na nossa vida algo muito importante, que é o desenvolvimento do amor. Este movimento que nós falamos aqui, o cuidar de alimentar nosso corpo e nossa alma e o pensamento, ele precisa ser voltado para o amor, para o nosso auto-amor, para o amor que nós temos para com todos, para que nós sejamos pessoas ativas e que nós possamos retornar à pátria espiritual, realizando tudo aquilo que nós podemos. E que cada dia nós escrevemos uma história. E Joana vai nos dizer, no livro Segue em Harmonia, que o combustível de manutenção do amor, sabe o que é? O respeito. E ela vai dizer respeito pelo outro, o que proporciona para todos nós bem-estar nas relações, aumenta o prazer na convivência e alegria pelo progresso e pelas conquistas. Que nós possamos utilizar para todos nós a questão do amor. Quando eu me cuido, é o meu auto-amor. Quando eu cuido do outro, eu estou amando. Eu estou cumprindo o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita vai nos falar muito de oração, meditação, estudo, trabalho no bem e pensamentos bons. Que nós possamos nos utilizar destes recursos, nos apropriar dele para sermos
pessoas saudáveis. Onde nós encontramos a saúde espiritual? Será que eu consegui responder? É no corpo ou é no espírito? Espírito. E onde ela nasce? Pensamento. Pensemos melhor. Alimentemos a nossa aldeia, que é a nossa casa mental. Que façamos muitos exercícios, mas que também façamos o exercício do bem, do progresso, do acolhimento às pessoas, aonde quer que nós estejamos. Que Jesus nos ampare e que nós não esqueçamos nunca, meus irmãos, de que Jesus veio à Terra. E veio para que nós tenhamos vida. E é vida em abundância. Ele nos ensinou a perdoar, nos ensinou que nós devemos amar, nos direcionou ao caminho do bem, e agora nós já temos o Mestre, nós só precisamos seguir. Que ele possa encontrar ressonância no nosso coração, que ele possa encontrar em nós parceria para mudar o nosso mundo, para que nós sejamos melhores. E nós falávamos aqui antes um pouquinho da palestra, como é que nós estamos cuidando do nosso planeta? Por que está tão quente assim? O que a gente tem feito? Como nós estamos cuidando dessa casa maior que nos acolhe? Tudo é cuidado, tudo é respeito, tudo é amor. Que nós possamos cuidar de tudo, mas principalmente de nós. Que os benfeitores amigos amparem esta querida casa que nos acolhe, que Jesus ampare a todos, que voltem aos seus lares em paz, e não esqueçam, nós temos que ter vida em abundância, e nós temos, porque nós somos filhos de Deus, irmãos, todos nós, do Cristo, que veio nos ensinar o bem, a fé, a luz, a brilhar o que existe dentro de nós. Muita paz, queridos irmãos.